Olá, meu nome é Adriele Regina e eu sou cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? A gente vai falar hoje sobre ideação suicida e depressão. Vocês já conheceram alguém que passou por um processo depressivo ou por uma ideação suicida, enfim, que venceu isso ou que ainda está no processo ainda de se conhecer, que está fazendo terapia, enfim, essas coisas? Pois é. Esse é um tema do livro Cada Um Tem Seu Mundo. Eu, Marcela e as TTs, da Cristiane Oliveira. Ela gosta de ser chamada de Cris, tá? Esse livro foi um livro que ela nos enviou. E aí a gente teve o maior cuidado de ler, porque é uma ficção baseada em fatos reais. Esse livro surge após 21 dias de internação dela, da própria Cris, numa clínica psiquiátrica por ideação suicida. E ela mesma disse que quem salvou ela foi o atual esposo dela, que foi Peter Oliveira. Porque ele teve o cuidado e a atenção de prestar atenção nela, de prestar atenção no grito de socorro silencioso que ela emanava, digamos assim. Como é que Cris pensou esse livro? Ela nunca tinha pensado em escrever um livro. E ela passa por esse processo de internação de 21 dias numa clínica psiquiátrica por ideação suicida. E aí ela escreve 2 capítulos desse livro. Isso foi em 2012. Daí ela passa 5 anos sem tocar nesse livro. E aí quando ela teve um encontro com a editora Vilardo, que é a editora que publicou ele, ela retoma o livro e escreve. Tipo, se ela escreveu, ela foi internada em 2012 e ela escreveu esses 2 capítulos quando saiu da internação. E aí são 5 anos, a gente pode pensar em 2017. E ela lança esse livro em 2018. Ela constrói esse livro partindo da experiência dela nessa internação. No qual ela entendeu que cada um tem seus mundos. E aí ela fala uma coisa bem bonita, eu até anotei aqui pra falar com vocês. Que ela fala sobre empatia e sensibilidade pela bagagem emocional do outro. Que foi justamente essa intenção na qual ela fez esse livro, de a gente pensar que cada um tem seu mundo. Por isso que o nome do livro é Cada Um Tem Seu Mundo. E aí ela fala, eu, Marcela e as TTs. Por quê? O livro conta a história de Sofia. Sofia é uma menina que é considerada desde muito criança uma xereta. E aí ela quer ser jornalista, enfim, porque ela vê a Glória Maria. Ela tá falando de uma criança negra que quer ser a Glória Maria, porque ela via aquilo e achava fantástico e era o que ela queria ser. E ela seguiu esse sonho. E ela sempre foi muito estudiosa, né? Ela foi criada pela sua mãe e pela sua tia, que é Thelma e Teresa. E a sua tia tinha um filho chamado Marcelo. E eles eram muito amigos, eles eram tipo primos e irmãos, né? Em algum momento, ela precisa se mudar, né? Vai morar numa república de estudantes, porque fica mais próximo da faculdade. E acaba se afastando desse primo. E aí esse primo é internado com um quadro de esquizofrenia, numa clínica psiquiátrica. E ela começa a se perguntar o que ela tinha deixado passar, né? Ela sabia que Marcelo estava numas viagens com uma turma estranha, mas ela simplesmente estava muito focada nos estudos, então ela não quis saber. E aí quando ela vai fazer essa visita a Marcelo, ela vê um casalzinho de senhores, uma senhorinha e um senhorzinho. E ela fica se perguntando, nesse negócio dela ser a xereta, ela fica se perguntando quem era o internado. Aí ela, nessa observação, descobre que a senhorinha, ela fica se perguntando por que essa senhorinha está internada, por que isso, por que aquilo, não sei o que, e esquece completamente do primo, né? No decorrer da história, ela começa a descobrir a história dessa senhora, e essa senhora pede que ela escreva um livro. E aí é que tá a grande chave, né? A grande virada, porque ela fica o tempo todo querendo saber por que aquela senhorinha está ali internada, e ela, quando descobre, ela se sente muito mal, porque ela fala assim, meu Deus, como é que eu obriguei, assim, praticamente, né? Fui tão mesquinha em querer saber a história dessa senhora, sem imaginar o tamanho de dor que ela carrega. Essa senhora, Dona Lúcia, né? E quando Dona Lúcia começa a contar a história dela pra ela, e ela se sente super mal. No livro ela fala que ela envelheceu 10 anos só em uma tarde, quando Dona Lúcia resolve contar a história. Dona Lúcia pede pra ela que ela escreva um livro justamente para que outras pessoas não passem pelo que ela passou, porque ela tem uma tristeza profunda que não cura de nenhum jeito, que é fruto de um abuso sexual na infância, em que por muito tempo ela esqueceu, ela apagou isso da mente dela. Então quando ela começa a acessar isso, que ela chama de quando ela abre a sua caixa de Pandora, ela nunca mais foi feliz. E aí ela entende todas as questões dos relacionamentos dela, da relação com os filhos, das relações com os amigos, enfim. E toda uma tristeza que ela carrega
sem fim e que ela só começa a entender o porquê quando ela começa a acessar essa caixa de Pandora. A chave é justamente o desfecho desse livro, assim, que causa em Sofia às vezes um desapontamento no meio da história, no final da história, mas também ela cumpre a missão dela, que é escrever esse livro. O que eu acho bastante interessante nessa escrita de Cris é que ela é bem atual, tem muitas frases mesmo, né, tem muita diálogo. Inclusive de Sofia com a Sofia má e a Sofia boa, né? Que são duas personagens que vivem na cabeça dela e que faz com que ela esteja sempre instigada a saber as coisas. Que é o instinto do jornalismo, né? E aí ela fica nessa troca. Eu vou ler um trecho aqui de justamente esse ponto de quando Dona Lúcia começa a contar pra Sofia o que houve com ela, né? E aí Dona Lúcia fala assim: vocês acham que eu estou sofrendo por relembrar tudo isso, não é mesmo? Pois saiba que eu não estou relembrando nada. Simplesmente porque desde que esse diacho dessa caixinha se abriu na minha cabeça, ela nunca mais se fechou. E isso faz com que eu me lembre dessas coisas a toda hora, todos os dias, e a cada dia uma coisa nova aparece. A cada dia eu lembro de um gesto novo daquele homem nojento e maldito. Então me deixem continuar, eu preciso continuar. Dona Lúcia esfregava as mãos uma na outra, como se tentasse se livrar de uma sujeira imaginária que parecia insistir em permanecer agarrada a elas. Eu vi Dona Lúcia chorar pela primeira vez. Tentei ser forte. Na minha cabeça, naquele momento, ser forte era ser solidária à dor dela. Eu sentia como se aquele punhal, retirado do meu peito após aquela primeira conversa, estivesse novamente sendo fincado na minha carne, penetrando o mesmo ferimento, sangrando-me por dentro. Mas naquele momento eu precisava saber lidar com aquela dor. Aquele momento era dela. Não cabia a mim sofrer, até porque ninguém ali naquela sala havia sofrido mais do que aquela mulher. E é uma parte interessante quando ela fala assim: eu não queria só falar de Dona Lúcia, eu queria que Dona Lúcia entendesse que outras pessoas tinham sido afetadas por aquela história. Inclusive eu, inclusive o meu primo, inclusive os meus amigos. E aí ela começa a narrar a história partindo daquele fragmento de tempo, né? De como aquela história invadiu a vida deles e transformou cada um deles. Toda uma história é mudada a partir da história da Dona Lúcia. Então é importante trazer também, de pensar também essas narrativas de Sofia, né? Esse livro em específico é um livro completamente diferente de todos os outros livros que a gente lê, né? Porque é um romance, né? Ele é pautado como um romance. Para além disso, ele tem muitos diálogos, é muito divertido. Tem horas que você dá risada, uma coisa bem jovial. Fala de WhatsApp, sabe? Fala de Lineker, por exemplo. Tipo, perdi o show da Lineker porque eu tava estudando. Para além também das questões de depressão e de ideação suicida, que tem uma forma que a Cris faz de pensar nisso de um jeito mais que você também saiba como pode ajudar alguém que esteja vivendo essa situação, sabe? Porque não é só um livro de depressão para falar sobre o que é ou como a pessoa viu ou o que sofreu ou por justificar algo. Não é sobre justificar algo, é que você tenha empatia. É o que ela fala, né? Empatia, dessa bagagem emocional, de você respeitar que cada um tem as suas dores, as suas subjetividades, e você não pode medir a subjetividade do outro através da sua régua, porque cada um sente de uma forma diferente. Então, é isso. Leiam Cristiane Oliveira, editora Vilardo. É um livro bastante interessante para se pensar sobre essas questões. E é um livro denso, mas leve, sabe? Eu acho que é isso. Obrigada, Cris, pelo livro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vem conversar com a gente. Se já leu, fala com a gente. Se não leu, se conhece alguém que passa por essa situação. Enfim, ou se você viveu, se quer conversar, se quer trocar, vem com a gente. Você fez não sei o que, eu parei. Eu fui fazendo stories. Eu vou saber. Que é o Peter. Cadê, minha gente, o nome do homem? Eu sei, eu só me perdi. Posso? Ligar? Você não tem como botar isso aqui pra ficar assim, não? Áudio foi. Aponta pro peito. Ela se segurou pra não rir. Fala aí, Dri. Olá, tudo bom? Complicado, complexo.